Oiê, sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 do Papo de Mai. Hoje nós vamos falar sobre ser pai, mãe presente, né, na vida dos filhos e ainda assim querer seguir com a sua vida, ter um novo relacionamento, fazer um hobby, ter um tempo pra si. Então hoje a gente vai receber um convidado muito especial, que é o Rafa, um amigo muito querido. Obrigado. Então, Rafa, se apresente, né? Conta um pouquinho de você. Então, boa noite, gente, tudo bom? Me chamo Rafael, tenho 38 anos, tenho 3 filhos, a Laura, o Douglas e o Arthur. O Dodô é meu filhinho de coração, tem 19 anos. Quando eu casei com a minha ex-mulher, ele tinha 1 ano, então é meu filho. Então, trato os 3 iguais. Na verdade, o Douglas tem até mais privilégios do que os 2 pequenos, para falar bem a verdade. Seria mais ou menos isso. Acontece, né? Assim, a gente acaba ficando aquele negócio de, porque eu tô priorizando um, e aí a gente acaba puxando a sardinha pro outro. Sim, porque eu também, na verdade, eu sou adotivo, então a gente sabe como que é. Então, o meu amor por ele é inexplicável, não tem noção. Não sei, é sem palavras, não tem como explicar. Acho meio difícil explicar amor de qualquer tipo, né? É uma sensação meio... Sim, sim. Mas difícil. vamos lá. Como tá a situação hoje? Hoje seus filhos moram com você, moram com sua ex-mulher? Sim. Como se encontra hoje a configuração da sua família? Então, foi um processo. Eles ficaram com a mãe há uns 3, 4 anos atrás, né? Mas daí aconteceram uns probleminhas particulares, né? Comigo e com ela. As crianças estão comigo agora. Estão morando comigo. O Douglas ainda está com ela, porque hoje ele tem 19 anos. Desculpa, ele tem 19 anos, então ele tá lá ajudando a mãe para não ficar sozinho. Mas eu tenho contato com ele normal. Ele fica em casa, final de semana sim, final de semana não. Às vezes passa vários finais de semana junto. A gente não tem assim uma regra. Cada um fica um tempo com um tempo com o outro. Na verdade, às vezes o Douglas fica comigo, que é o grandão, e os 2 pequenininhos ficam com ela. Não tem assim um negócio programado, formalizado. É tudo assim bem de boa. Ai, Rafa, eu tô com saudades, eu quero ver a Laura, que é a minha menina. A Laura fica com ela, o Arthur, que é mais apegado a mim, e o Douglas ficam lá em casa, eles ficam jogando videogame, ficam na piscina, então é bem de boa, é bem tranquilo, é um negócio, um ex-relacionamento bem de boa, não tem assim nada formalizado, é bem tranquilo. Entendi. E para chegar nessa configuração, né, é um movimento bem tranquilo, a gente vai na hora que quer, a gente combina, a gente Sim. conversa. Para chegar nesse ponto, vocês já te passaram pelo momento de, não tem conversa, precisa ser certinho assim, ou não, sempre foi maleável, ou as crianças já ficaram mais com ela? Não, Como na verdade foi? nem tudo foram flores. Então a maioria do tempo a maioria da parte na verdade foi flor com espinho, foi bem conturbado assim quando a gente terminou, foi bem difícil, mais pra mim, sabe? Foi bem difícil pra mim porque eu sempre gostei dela, então foi um processo bem difícil pra mim. As crianças sempre ficaram um pouquinho comigo, um pouquinho com ela, a gente não teve, inclusive pensão, foi de boca. A gente não teve problema assim. Acabou um gás, não tem problema, a gente ajuda. Precisa de um remédio, ela não tem, a gente ajuda. Ela não tem tudo, a gente sempre tipo se desdobrou para fazer tudo pelas crianças. Então, foi um processo assim não muito difícil, mas no começo foi complicado. Porque as crianças eram bem pequenas, e ou seja, eu levava para a escola, eu buscava na escola, ela sempre cuidou da casa. Então foi um acerto que a gente fez. Falou, você cuida da casa e eu faço o papel de trabalhar, como era autônomo na época, então eu buscava as crianças, levava. Então as crianças acostumaram com a minha presença, assim, não digo que foi mais do que ela, mas eu sempre ia buscar na escola, então eles acostumaram. Com você tá ali presente, Isso, atuante isso. no dia a dia, né? Porque quantos pais, assim, nós Sim. estamos falando aí de pais que não se separaram ainda, que não têm essa participação na vida dos filhos, né? Sim, Às vezes sim. tá lá o pai e a mãe junto, mas a mãe que faz tudo e o Sim, pai, e o pai não faz é nada. só o provedor. Só né? manda pensão e não nem vê as crianças. Não, às vezes ele tá ali na mesma casa com a criança Sim. e acaba não tendo essa disponibilidade Não pode, de dedicar um tempo ali Sim. para fazer essas atividades. Que, assim, falando como mãe de 3 crianças, essa responsabilidade precisa ser dividida. Sim, Ela precisa ser dividida. Com Levar, certeza. buscar da escola, levar no médico, levar para vacinar,
acompanhamento escolar, porque não é só Sim, levar e buscar na escola, com é ver certeza. nota, é ver tarefa, é Tudo ver... isso. Então, assim, tem muita coisa que uma criança exige dos pais, Sim, com de certeza. cuidado, de atenção. E essa carga, né, deveria ser Sim, compartilhada entre sim. os dois, né? Seria legal se fosse bem dividida, né? Porque Dividir é bom, hein? é ótimo, é ótimo. Né? E hoje, as crianças moram com você, visitam ela, as coisas estão bem Sim, tranquilas. O seu relacionamento hoje com ela, você já comentou que é tranquilo, sim. mas vocês estão caminhando para um caminho mais, vamos nos entender, as coisas vão Sim. contar bem, ou não, a gente tá num caminho meio, né? Então, vou falar a verdade pra você, Mara. As crianças estão comigo, estão morando comigo vai mais ou menos umas 2 semanas, vai para 3 semanas agora. Tive que mudar de escola, tive que pôr na van, tive que pôr recreação. Foi bem corrido, perdi dia de trabalho para poder correr atrás de tudo dessas coisas, sabe? Foi bem corrido. A questão de visitação, na parte dela, eu falei, quando você quiser ver, é só você me falar que você vê as crianças a hora que, mesmo a gente estando separado, a intenção não foi separar, tipo, tirar as crianças, afastar. Mas como tivemos problemas particulares, sabe? Então, no caso, foi melhor as crianças ficarem comigo. Mas ela vê a hora que ela quer. Ah, Rafa, tô com saudades, eu tô um dinheirinho, quero levar as crianças a comer um lanche. Eu levo, fica lá, não tem problema, depois eu pego. Não foi E um então, movimento de você não. tolir ela de estar perto dos Não, filhos, e muito pelo sim um contrário. movimento de Sim, vou cuidar das sim, crianças. muito pelo contrário, porque no final da história, assim, ou no começo, no meio, no fim, quem sofre são sempre as crianças. Então, a intenção não é de afastar, é de deixar mais perto ainda, porém, não sei se faz muito sentido deixar ficar mais perto, sendo que você está separado, mas a separação aconteceu e não tem jeito. Mas a intenção é mostrar para ela assim que pode ver quando quiser, que a gente tem uma relação boa, entendeu? E está melhorando, graças a Deus. Então, a relação é tranquila, tanto Que bom. financeiramente quanto na questão de ver as crianças. É tudo de boca, a gente não tem nada formalizado, então é super de boa, super tranquilo. O dia que ela quer ver, eu falo, ó, hoje a gente vai ter uma festinha. Pode ser amanhã? Ela fala, tá bom. O dia que ela tá com as crianças, ela fala, Rafa, você pode deixar eu levar eles pra escola? Com o meu carro, pegar, levar eles pra escola? Eu falo, tudo bem, não tem problema. Então é super de boa, super, super de boa. Que Não foi bom. sempre assim. O começo foi bem difícil, bem o começo e o meio. Mas agora sim que, não digo final, mas agora sim que a gente tá depois de 5, 6 anos, tá bem mais tranquilo. Super tranquilo, super, super. Que bom, porque isso é bom, inclusive, para as crianças, né? Verem o Ótimo, pai e a mãe ótimo. se relacionar de uma maneira Sim, saudável, né? Sem ser aquela sim, briga, né? Porque quantos casais que não se separam e ficam naquele pé de guerra? sim. E muitas das vezes é mais uma briga de ego do que querendo ver o melhor para a Na criança, né? verdade sempre foi uma briga de ego. Mas no começo, quando meu filho tinha acho que uns. A gente separou, as crianças tinham 3, 4 anos mais ou menos. Eu ficava com meus filhos no final de semana. Quando eu ia deixar, meu filho se jogava no chão, falando que queria ficar comigo. Entendeu? Não que com ela não esteja bom, mas ele ficava com saudades. A menina já foi sempre mais apegada com a mãe, mas o menino foi mais apegado comigo. Então, aliás, é mais apegado comigo. Tanto é que dorme na minha cama comigo até hoje. Então, Acontece, né? Fazer o quê? então, porque menina é sempre princesa, sempre gosta de ter um quartinho dela, inclusive tem um quartinho dela, com a cama dela, com as roupas dela, com o armário dela, com as maquiagens dela, então é tudo separado, mas o menino sofreu bastante, sofreu. Sofre um pouquinho até hoje, mas enfim, é um processo, um caminho que está melhorando, graças a Deus. Graças a Agora a Deus. gente vai começar a caminhar mais pro tema mesmo do episódio, Ok, que é, vamos falar, né, de seguir a vida com o filho. sim. Né? Hoje você não tem um relacionamento com a mãe dos seus filhos, Não. né? Você já namorou? Não namorou? Como foi essa experiência de namorar? Se E- quiser contar mais de uma experiência, fica à Sim, vontade. sim. Então, Marra, eu já namorei, saí. Na verdade, eu sempre fui meio caseiro. Eu nunca gostei assim de sair. Meus namoros, tipo, se for contar no dedo, desde quando eu tinha 19, 20 anos, fiquei com acho que 4, 5 mulheres assim que eu namorei sério. Porque sempre um durou 4 anos, o outro durou 3, então for somar até hoje assim, então dá mais ou menos o tempo. Mas eu saí assim, eu namorei com umas pessoas assim, mas os meus horários de trabalho sempre foram bem complicados, porque eu era motoboy, então tipo, eu trabalhava quase 12 horas por dia. Então não tem mulher que aguenta.
Então, sempre foi difícil. Agora que eu tô em outro emprego, tá mais tranquilo. Mas na época, nenhuma mulher aceitava. Tipo, eu saía meio-dia, chegava meia-noite. Então, eu tinha o tempinho da manhã só pra poder dar uma namorada e o tempinho da madrugada. Ou seja, nunca tive tempo. Então, mulher não aceita, é difícil, é complicado. E Mas como que tive. as crianças entram nessa conta? Como que acontecia Então, esse namoro com as crianças, é, né? Porque você é presente na vida dos seus sim, filhos. sim, sempre fui, graças a Deus, sempre bem presente. Na verdade, quando aconteceu esses namoros, eles estavam morando com ela, né? Então, eh, não tive assim. Não, preferi não misturar, para não mexer com a cabeça das crianças, mas não. Sempre tive esses namorinhos assim, mas não envolvia as crianças. Não envolvia, não levava pra sair junto, pra conhecer. Ó, essa daqui é namorada do papai, porque eu achei que, como eles eram bem crianças, ia confundir a cabeça deles. Então, não. Entendi. Eles E, sempre tiveram a visão de eu com ela junto, porque a gente ficou 11 anos junto, 10, 11 anos mais ou menos isso. Então, eles não. Eu achei melhor não mexer com essa parte de, vamos sair com a namorada do papai. Então, eu não acho legal. entendi. Nunca gostei. Então, né? Lá vou eu ser aqui, advogada do diabo, gente. Pois é, produção acontece. Vamos lá. Se você tá namorando uma pessoa, o intuito é ficar com a pessoa. Com certeza. Sim, certo? Sim. Como é que você vai levar um relacionamento e não apresentar seus filhos? É. E não envolver seus filhos? Porque agora a gente tem duas questões. Como você dividir esse tempo para que você pudesse atender as necessidades da sua namorada, né? Seu relacionamento ali. E também atender as necessidades de estar próximo dos seus filhos. Porque por mais que eles estavam ali morando com a mãe, existe um momento em que você pegava eles. Com certeza. E aí chega assim, todo final de semana você pegava eles. Como é que sua namorada lidava Nossa, com Mahara, isso? parece que você lê minha mente. Meu Deus do céu, porque é outro problema que vem. Porque quando eu tinha tempo, às vezes eu pegava uma folga para poder ficar com ela, caía bem no final de semana que eu tinha que ficar com as crianças. Ou seja, mais um problema. Então, eu decidi ficar. Eu fiquei muito tempo sozinho depois que eu larguei dela. Eu fiquei acho que uns 4 anos sozinho, sem sair com ninguém. Realmente é verdade, não é mentira. Fiquei sem sair com ninguém. Ninguém. Então, quando eu encontrava uma pessoa, batia assim, quando eu ficava com as crianças, batia na época, no tempo de eu querer sair com a pessoa, então não tinha como. E a prioridade sempre foram meus filhos. Então, nunca deu certo. Infelizmente, não deu certo. Não deu. Entendi. Acontece, né, produção? Então, aí minha vida eu resolvi focar em trabalho e cuidar das crianças. Simples assim. Simples assim. E que outras atividades, além de se relacionar, né, com outras pessoas, Sim. você fazia pra você durante esse período? Olha, Mahara, vou ser bem sincera pra você. Vou até falar a verdade. Eu nunca pensei em fazer nada pra mim. Nada. Nada. Não, jogar um jogo, fazer, sei lá, Eu jogar um jogava- food com os amigos. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é comer. Então, eu chamava meus amigos pra fazer tipo um churrasquinho. Eu adoro cozinhar, cozinho muito bem, graças a Deus. Então, eu fazia comida pra eles lá em casa. Às vezes um amigo meu, uma amiga, a gente ia lá, ficava em casa, tem uma piscininha legal em casa, então a gente ficava lá na piscina, fazia um churrasco, fazia uma lasanha. Então, fazia isso daí quando eu tinha tempo, quando eu tinha. Mas assim, lazer, assim, hobby, essas coisas assim, nunca tive. E no ponto de parar pra estudar, fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, né? Alguma coisa nesse sentido. Você fez, você buscou fazer, você tentou equilibrar, você olhou e falou assim, não dá, como é que foi? Então, na verdade, eu até poderia fazer. Eu poderia fazer cursos. Graças a Deus eu tenho um currículo muito bom. Tenho um curso de inspetor de qualidade. Para me arrumar emprego numa fábrica sim, super rápido e fácil. Tem um currículo bem legal. Porém, me faltava cabeça para isso. Não tinha psicológico, porque eu só pensava nos meus filhos. Filhos, e se faltava alguma coisa, se não faltava. Inclusive, eu perdi vários empregos por causa disso daí, porque ficava mexendo no celular, vendo se tinha alguma mensagem, se meus filhos precisavam de alguma coisa. Então, cursos eu sempre pensei em fazer, mas eu nunca tive psicológico depois que eu separei, meu psicológico ficou bem comprometido.
bastante. Ainda é bem comprometido. Falar a verdade. Você podia falar, mas eu falei. Ele é bem comprometido na área. Bem comprometido. Não que isso seja... Não querendo jogar a culpa nela, mas foi uma coisa que me afetou, que me marcou muito na vida da separação. Pode ter pessoas que falam, mas depois você separou, arruma outra, segue a vida. Sim, tem pessoas que acham que é simples, fácil assim. Mas pra mim foi um momento bem difícil, bem complicado. Eu até tentei seguir, mas ainda tô tentando. Mas foi bem difícil. É bem difícil pra mim, é um assunto bem delicado. Bem delicado. Ninguém sabe como é a nossa jornada. Eu falo por mim. Então. Eu tenho uma experiência, todo mundo tem história triste, gente. Eu tenho a minha, o Rafa tem a dele. Acontece, né? A vida acontece, as coisas acontecem no meio do caminho, você precisa lidar com os pepinos. Sim, sim. Mas, às vezes, a situação que é muito simples, muito fácil de se resolver para a pessoa A, não é tão simples assim para a pessoa B. Então, correto. Depende muito do olhar daquela pessoa, o quanto que ela está envolvida emocionalmente naquilo lá e como que ela interpreta tudo o que aconteceu. Porque às vezes você pode falar, tô aqui te dando um toque, tipo assim, Rafa, essa camisa não sei se ficou tão legal em você. Com o intuito de falar assim, pô, você podia vestir uma outra camisa que valorizasse mais você, deixasse você mais bonita, não sei o quê. Mas você tem jeitos de dizer essa mesma coisa. Sim. Tá? Não tô falando que sua camisa tá ruim, não, tá? Foi só um exemplo, tá? Sim. Mas existem jeitos de falar as coisas e as coisas impactam as pessoas de maneira diferente. Eu posso falar uma mensagem A, chegar pra você B e na hora que você me dá um retorno virar C, um negócio totalmente diferente. Correto. Então, é bem complicado. É muito difícil eu virar pra você e falar assim, não, porque você devia ter se superado. Eu não sei. Não é a minha experiência, é a sua. Foi você que passou pela situação. É fácil falar a pessoa chegar e falar, segue sua vida, toca o barco. Mas é difícil. Às vezes a pessoa fala numa intenção boa de querer ver você bem. Só que numa dessas... Não é o que você tá precisando ouvir. Não é. Não é o que você não tá é o que você precisa na hora. Pra ouvir. Às vezes é melhor a pessoa chegar e falar, Rafa, calma, tem paciência. Segura um pouco, entendeu? Pode ser que de repente dê certo mais pra frente, pode ser que de repente não dê, mas calma, fica tranquilo. Foca, vai trabalhar, fica sossegado. Mas não assim, se você gosta ou se você não gosta, segue, vai seguindo, mas com calma, entendeu? Então, isso às vezes é uma palavra mais tranquila, que às vezes deixa a pessoa até mais calma. Né? Um apoio. Independente do que você quer fazer, se você gosta, se você não gosta, mas pelo menos fala, Rafa, fique em paz, se precisar de uma ajuda, sabe? Alguma coisa que... um momento, às vezes, esses momentos você não precisa de uma solução pro seu problema. Não. Você precisa de um conforto. Então, conforto, você falou tudo, chegou na palavra. Você não precisa de uma solução, você precisa de um conforto. Sim. Porque, afinal de contas, eu falo muito porque eu posso falar da minha experiência, né? Eu não posso chegar aqui e falar por você, mas eu posso falar da minha experiência. E muitas vezes esse caminho é muito solitário. Nossa, é muito pesado, é muito cansativo. Demais. E aí, as outras pessoas vêm tentar resolver o seu problema e você não quer resolução. Você quer uns 5 minutinhos de falar assim, calma, princesa, respira que o negócio vai, entendeu? Às vezes é isso que você precisa. E não é só você fazer isso. Mas eu não quero. A minha vida, eu vou decidir. Eu preciso agora de um momento onde eu receba um conforto, um apoio, uma palavra de amizade mesmo. E agora, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos. A gente vai seguindo aqui, o negócio vai... Você tem rede de apoio? Você não tem rede de apoio? Quem é a sua rede de apoio? Se quiser compartilhar também. Tipo de apoio, assim, em que sentido? Familiar, esse tipo de coisa? Não. A minha ex-mulher, ela... agora as crianças estão morando comigo, eu trabalho de 7 às 7, né? Então, exemplo aqui. Eu trabalho de 7 às 7... As crianças vão de van, alguém me ajuda a pagar a van. Ou, entendi. Eu preciso que leve as crianças, eu não posso porque eu tô preso no emprego ou porque eu tô resolvendo outra coisa. Quem que é a pessoa que vai lá e te substituir? Vou precisar chegar mais tarde em casa. Quem que pega as crianças mais cedo, sabe? Sim. Você tem essa rede de apoio? Você tem uma pessoa que faz isso pra você? Sim, inclusive hoje, porque as crianças iam chegar de van, vão chegar de van em casa, chegam mais ou menos umas 6h30, 6h20, que eu moro num lugar longe. Então, eles são os primeiros a saírem de casa às 5 horas da manhã e chegam em casa às 7 horas da noite. Então, eles ficam 14 horas pra rua, mais ou menos, por aí, na escolinha. Ou seja, por exemplo, hoje eu tô aqui fazendo podcast com você. Meu pai que tá em casa, né, que eu tô morando com ele, meu pai que vai receber as crianças, porque eles não podem ficar sozinhos. E ele me ajuda em tudo.
Tudo, tudo, tudo. Porque o gasto com as crianças é enorme, é absurdo. Então, ele me ajuda, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Tudo. Questão de levar, buscar. Às vezes eu preciso levar um documento na escola. Não tenho como levar, eu peço para ele. Então, ele que me ajuda nessa parte. Ele me ajuda. Tudo. Tudo que eu preciso, ele me ajuda. E a questão de, você falou, ele me ajuda, as crianças custam bastante. Sim, sempre me ajuda. E a questão de grana? É muito pesado? Não é muito pesado? Então, Como é a coparticipação da mãe das crianças, né? Porque Sim. ela tem responsabilidade com isso, Sim, né? As duas partes têm. Sim. Então, tipo assim, o custo das crianças é alto. Não vou falar em valores, né? Porque não vem ao caso, mas é alto. Meu pai sempre me ajudou demais, 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 demais. Onde a gente mora, a gente não paga aluguel, então a casa é nossa, própria, dele, do meu pai, né? Que é nossa, mas enfim. Então, mas os custos são altos, com van, com recreação, você sabe, né? E pensão agora não tem que pagar mais porque as crianças estão comigo. Mas mesmo assim, como o grandão tá com ela, eu sempre ajudo, sempre ajudei e sempre vou ajudar. Então, meus custos, eu não costumo fazer muita conta, porque se eu fizer conta, eu sei que eu vou ficar sempre no negativo. Então só vai aquele, vai embora. Eu vou pagando, e o dinheiro, graças a Deus, aparece, não sei de onde que aparece, Deus abençoe, Pix na conta do Rafa, não sei, aparece, eu vou pagando, o que dá, traz um pouquinho aqui, atrasa a internet um pouquinho ali, traz o chip aqui, eu posso pagar um pouquinho ali, mas eu consigo pagar tudo. Apertado, mas eu consigo. A gente faz um malabarismo ali Não, pra dou um jeito. conseguir, né? Faltou um pouquinho, eu peço para um, eu peço para outro, mas eu sempre dou um jeito. Porém, meu pai sempre me ajudou. Se não fosse meu pai, eu tava lascado, para não falar palavrão, eu tava lascado mesmo. Minha mãe também me ajuda bastante, porque meu pai e minha mãe são separados, né? Mas minha mãe sempre me ajuda também, quando eu preciso. Tipo assim, roupa para as crianças, porque é escola, é van, é roupa. Tem que levar lanchinho para recreação de vez em quando. É comida. É lazer, porque tem que levar as crianças, precisam ter um lazer. Você vai levar no cartódromo para dar uma voltinha, os dois, porque o grandão já não liga muito. O grandão às vezes quer um pix para comer um lanche. Então, tipo, vai, R$50, fácil assim, vai. Um sorvete, um suco, Não, uma você balinha, vai- um brinquedo, um balão. Sim, o meu menino gosta de empinar pipa, mas você vai comprar uma pipa, ele quer 3, 4, 5. Então vai dinheiro pra caramba. Porém, a gente dá um jeito. Eu sempre dei um jeito, sempre vou dar. Mas é caro, custa bem alto. Se não fosse meu pai me ajudar, eu tava lascado. Mas ele tá tudo dando certo. E como é que foi esse processo todo? E como o Rafa se vê no meio disso tudo? Ai, Mahara, eu me vejo. Como que eu vou te falar? Eu preciso achar essa palavra agora. Eu me vejo tentando fazer tudo dar certo entre os dois lados, entre as crianças, entre a mãe, entre eu. Eu tento amenizar, porque é um negócio bem sofrido, é bem difícil. Eu falei para você anteriormente, eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Para mim, é um negócio bem difícil, é complicado. Eu me vejo batalhando para deixar todo mundo feliz. E o Rafa tá feliz? Tô feliz, tô feliz. Tô feliz. Não, assim, a pergunta Sim. essa pergunta não é de o Rafa tá feliz, não é assim, te botar em xeque, mas é Não, sim, porque a sim. gente, eu falo de novo, por mim, minha experiência, eu tô o tempo Sim. inteiro tentando atender todo mundo, fazendo todo mundo ficar Não esquece da feliz gente. e eu não me atendo. Eu também não. Também. Eu tô feliz. Porém, às vezes, uma pessoa uma vez falou pra mim, uma mãe de um amigo meu, falou, Rafa, você tá feliz, mas você tá com um olhar triste. Mesmo você dando risada, eu tô vendo o seu interior, você tá com um olhar triste, você tá com a... Mesmo você dando risada, tipo, tomando uma cervejinha num churrasco, parece que você tá feliz, mas por dentro você parece que tá... Agora chega nesse negócio, você tá feliz. Eu tô feliz. Mas eu concordando com a mãe do meu amigo, falou, por dentro às vezes a gente tá magoado, ressentido, triste, deprimido, cansado, deprimido. Então às vezes um sorriso não quer dizer que você tá feliz, entendeu? Mas eu tô feliz, porém ainda precisa mais pra me ficar mais feliz. Precisa mais, tem bastante coisa que eu preciso muito. Eu acho que todo mundo merece ser super Muita feliz, coisa, então assim, muita coisa. você tem que estar o tempo inteiro ali batalhando pela sua própria felicidade. Sim.
E tem alguma coisa que você gostaria de estar fazendo pra você que você não faz? Tipo, não falta tempo, não falta dinheiro, não sobra tempo, não sobra dinheiro, não sobra, Então, o sabe? problema, no caso, não seria nem faltar tempo, nem faltar dinheiro, porque isso daí a gente dá um jeito. Com tempo e com dinheiro, graças a Deus, você sempre dá um jeito. O que falta, eu não sei te explicar o que falta, Mahaira. Falta, não sei, talvez uma companhia assim agradável. Não digo dos meus filhos, porque meus filhos são, não tenho o que falar, mas às vezes falta uma pessoa assim pra te confortar, te dar um abraço, um beijo. Se acordar de manhã, te dar um bom dia. Rafa, bom dia, tô indo trabalhar. Fala, bom dia, amor. Falta uma. Não digo uma. Boatos que o Rafa quer uma namorada. Né? Pois é só pedir o zap. Olha, a gente deixa aqui na descrição do vídeo, tá Né? bom? O número do Rafa, ele tá... Disponível. Brincadeira, gente. Não, mas então, é isso. Não que isso seja prioridade, mas é uma coisa importante. Eu penso, pelo menos particularmente, falando bem particularmente, uma companhia, assim, para somar, igual a gente estava conversando, para somar para mim é tudo, porque é difícil. Você precisa A somar, carga é é pesada. pesado. Se você só não dividir, entendeu? É complicado, é difícil. Eu preciso, pelo menos particularmente, de alguém para somar comigo, para ajudar, para fazer. Rafa, tá tudo bem? Vamos dividir alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Não, você não precisa. Eu tô vendo que você não tá preciso. legal hoje. É, Peraí, entendeu? eu tô vendo que você não tá legal. Você Sim. quer um docinho? Eu Então, queria eu sair trouxe hoje, um. mas tô vendo que você não tá muito legal. Vamos deixar para outro dia, tá bom? Um pouco de, como que eu vou falar? Um pouco de empatia, uma pessoa assim mais que se ceda assim, que também não precisa fazer 100%, né? Porque toda pessoa tem tem a sua vontade, né? Tem Mas aquele é uma negócio questão de empatia. companheirismo, Isso, né? um companheirismo. De ter um Entendeu? companheirismo, de entender Tudo. o outro, entender De o... entender. Ô, Rafael, hoje você tá me enchendo, tipo, me enchendo muito, mandando muita mensagem. Deixa um pouquinho quieto. Tipo, ou então, não, hoje eu tô carente, me manda mais mensagem. É um negócio um negócio dividido, sabe? Dividido. Isso que eu sinto um pouco mais de falta. Sinto falta. É difícil você achar uma coisa assim hoje. Difícil. Bem difícil. Particularmente pra mim. E como você se sente no meio? Você sente que você se perdeu? Você entende? Ou a sua identidade está bem tranquila e definida no meio disso tudo? Ou você sente que você se anulou muito? Não, eu me anulei 100%, 100%, 100%. Depois que eu separei assim, não que isso daí foi o maior problema, mas pra mim foi. Eu me anulei 100%, eu deixei de viver, deixei de fazer tudo que eu fazia antes, eu tinha uma vida super social 100%, em todas as questões familiares, tudo. Me anulei em 100%, 100%. Eu foquei em trabalhar, entendeu? Porque eu precisava dar as coisas para meus filhos, ajudar a minha ex-mulher, no caso, que eu continuo ajudando e vou ajudar. Só, eu esqueci de mim. Esqueci, eu ainda esqueço, pra falar a verdade. Eu esqueço, infelizmente eu esqueço. Se eu tiver R$ 20 pra mim poder sair, tomar uma cervejinha, eu arrumo 30 e mando pros meus filhos, ou mando pra ela, porque se precisar de alguma coisa. Então, isso pra mim eu me anulo 100%. 100%. Eu tô tentando arrumar um jeito de não fazer isso mais, mas é difícil, no meu caso é difícil. Eu não consigo. Não, mas Eu tento. e no quesito, assim, de identidade mesmo, do tipo, Sim. eu gosto de tomar uma cervejinha com os amigos no Sim. sábado. Parei, não faço mais isso. Completamente. Entendeu? Completamente. É mais ir pra esse lado de... O Rafa hoje, ele se olha no espelho, ele se reconhece a pessoa que ele era 10 anos atrás? Não, completamente não, Mayra. Não existe. Pra mim, E como assim, ser tão presente assim na vida dos seus filhos impactou nessa construção de como o Rafa se enxerga no espelho? não, o problema não foi nem esse. Isso daí foi uma decisão minha mesmo de me bloquear, 100%, me bloquear. Eu sempre me bloqueei. Meus filhos, assim, não interferiu nessa questão de, de ser eu mesmo, sabe? De deixar fazer minhas coisas. Eu mesmo que tomei a decisão de... Nossa, eu já surtei várias psicólogas. Daí começar a conversar, começar a falar da minha mulher direto. Ela falou, Rafa, a sessão é sua, não é dela. Eu falei, mas eu não consigo, eu preciso falar dela. Eu preciso falar. Eu já ouvi isso, então já tem uma lista de psicólogos no meu celular que tudo surtado, que não aguenta, não tem, fala, não, eu vou encaminhar seu caso para outra pessoa, porque eu não dou conta. Então Às eu vezes- esqueci de mim. Às vezes aí não é
que você tá afim de falar dela. Você tá afim de falar das coisas que ela fez e te magoou, e te chateou, Sim. e você ainda não conseguiu passar por cima. Não Sim. passar por cima, mas resolver isso, de certa Sim. maneira, até internamente, né? Porque a sim. gente tem dois tipos de situação, quando tem dois tipos de sentimento que afloram quando acontece uma situação que não é legal. Uma, que a pessoa precisa reconhecer o que ela fez, o mal que ela fez pra Correto. você e te pedir perdão. E a outra parte é você não só aceitar o perdão dela, como se perdoar por ter se permitido passar Correto. por aquilo. Então, assim, nesse âmbito de você ir lá e falar e tá o tempo voltando nesse assunto, Sim. às vezes não é nem a questão de você querer falar sobre ela, é você querer falar das coisas que te chatearam Sim. nas atitudes dela e hoje impactam em como você Correto. age. Aí, no caso, acontece assim, quando eu, tipo, ia na psicóloga, ela falava, e aí, Rafa, como que você tá? Não sei o que, perguntar, começava a entrar no assunto e tal, e como eu sempre gostei, não sei se podia falar ou não, mas se não puder, corta. Eu sempre amei minha ex-mulher, sempre eu amo ela de paixão. E eu ia lá, eu procurava uma solução pra mim ver o que eu fazia, pra mim ver o que eu conseguiria fazer pra mim tentar reatar com ela. Então, os psicólogos surtavam, porque eu ia lá, elas queriam saber o que estava acontecendo e eu só focava nela. Falei, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Ela fez isso, eu fiz isso, o que eu faço? Tentava achar uma solução. Isso daí que era complicado. Então, psicólogo 0%. Não esquece. Psicólogo não me procurem, porque vocês vão surtar. Ó, ir no psicólogo ajuda, tá, gente? Sim, Ajuda. ajuda Tá? demais. Não estamos aqui desmerecendo o trabalho, não Deus é me livre. isso. Não, É, é que é só realmente porque, no caso do Rafa, é né? difícil, Ele é complicado. ele tem um hiperfoco aí, Sim, né? E sim. ele não tá preparado para soltar esse hiperfoco e às vezes a gente Sim. precisa seguir em frente, né? Para É. um tratamento psicológico, né? Se aí no psicólogo Sim. ele surtir um efeito legal, produtivo, você tem que parar, dar 2 passos para trás e olhar muito para si e Sim, falar muito de correto. si. E aí, às vezes, ele não tá. É, Você eu não tenho tava essa preparado eu pra tenho essa isso, né? dificuldade, particularmente eu tenho essa dificuldade. Tá difícil quebrar esse vínculo, assim, sabe? Mas enfim. Você tá aqui falando o tempo inteiro, então, eu me anulei, eu cuido dos filhos, eu penso nisso, eu resolvo isso, eu não sei o quê. E o Rafa? E o Rafa? Esse é o lance. Você Isso, vai no e o psicólogo Rafa? pra cuidar do Rafa, É. não é pra cuidar do resto. Não. E aí você queria usar o psicólogo pra cuidar do resto, ainda por Sim, cima, sim, né? é o que eu queria fazer. Não Mas dá. não tem como. Não tem como, não rola. Mas a gente que é meio surtadinho, a gente tenta de tudo, né? Até com o psicólogo. A gente tem uns parafusos a menos. Não, tem um monte. Entendeu? Mas Eu acho que nem funciona. parafuso eu tenho. O tic e o tac, eles funcionam, entendeu? Sim, às vezes dá um choquinho assim. Mas funciona. Bate um no outro, assim, de vez em quando faz. O macaquinho batendo É, o assim. macaquinho do Simpsons, por isso você me entende. E como é pra você um momento que você fala assim, eu vou tirar esse tempo pra fazer isso pra mim, vou sair, vou fazer alguma coisa. Sim. Você se sente mal? Você sente que você tá deixando alguma Sim. coisa de lado? Você tá deixando de atender alguém pra fazer isso? Me sinto que eu vou deixar passar tempo mais com meus filhos. Eu não consigo tirar o tempo pra mim. Eu tiro, assim, mas é sob pressão de mim mesmo, assim, de eu mesmo fazer pressão, falando, Rafa, você precisa sair, você precisa tomar uma cervejinha, você precisa dar uma volta. Às vezes eu pego o carro, dou uma volta, pego uma cerveja e volto pra casa, pra me relaxar. Às vezes você não precisa nem sair, às vezes você precisa falar assim, ok, agora eu vou passar 40 minutos dentro da minha casa Sim. e eu não quero ninguém. Eu faço isso com os meus filhos. Eu falo, gente. Não, sim. É sério, eu faço isso com meus filhos. Sábado de manhã que eu não trabalho, né? E a minha filha mais nova não está comigo, tá na creche, né? Porque tem faxineira e tal. Cara, sábado de manhã eu olho pra casa dos meus filhos e eles vêm, mãe, isso, mãe. Miriécio, amo vocês do fundo do coração, mas eu também sou uma pessoa e eu também quero sentar Tem o meu que viver, bumbumzinho né? aqui Sim. e não fazer nada, em gastar esse tempo pra eu ficar de boa, sem pensar em comida, sem pensar em conta, sem pensar se tem roupa pra lavar, se tem... Ai, nem me fala em roupa pra lavar. Gente do céu, tem uma pilha desse tamanho. E sobra tudo pra mim. As crianças não querem dobrar, não querem me ajudar. Façam, obriguem os seus filhos a ajudar com as tarefas Né? de casa. É muito importante, porque no Nossa, dia que tem eles roupa, saem de casa, entendeu? Quem vai fazer pra eles? Né? Você já teve que abrir mão de alguma coisa que você julgou importante pra você? Pra estar perto dos seus filhos? Pra fazer coisas pelos seus filhos?
Abrir mão de namoradas. Isso daí não sei se é relevante, mas eu tive que abrir mão. Porque já reclamaram, falou, ó, você vai ficar com meus... Porque junto eu tinha aquele bloqueio de que ia zoar a cabeça das crianças, ia deixar as crianças confundidas. E de reclamação, da minha namorada chegar e falar, você não tem tempo pra mim, só tem pros seus filhos. Quando você tem um tempo pra você, você dá um jeito de ficar com seus filhos. Então, já perdi namoradas, mas assim, coisas materiais não, porque isso daí a gente só conquista, graças a Deus nunca perdi nada. Por isso que eu separei, perdi algumas coisas, mas daí não foi a pergunta, mas não, assim, fora namoradas assim, nunca tive assim, nenhuma perda. Nenhuma perda. Tem que saber equilibrar, né? Sim, Do mesmo jeito que se você se mantém num relacionamento com seu parceiro que teve a criança Sim. ali com você, tem que saber fazer o equilíbrio entre a vida de casal e a vida de pai e mãe. Sim. Quando você se separa, acontece a mesma coisa, só que cada um faz isso na Sim. sua casa, né? Sim, Passa a ter correto. um novo relacionamento, precisa saber Sim. fazer o equilíbrio entre o relacionamento e os filhos. Sim. E o que você diria para alguém que tá passando pela mesma situação que você, que tá nesse turbilhão, tudo acontecendo, entendeu? Turbilhão não, é um furacão, é um tsunami. Tudo acontecendo. O que você diria para essa pessoa? Olha, que conselho que você daria? Eu diria que, primeiro, para ter paciência, porque as coisas se ajeitam, talvez demore um pouquinho. E não focar só no... Focar mais em, tipo, na pessoa que tá o problema, no caso seria eu. Focar mais em você, não deixar de fazer as coisas que você gosta. Não deixar. Porque eu deixei de fazer tudo, não que eu me arrependa, mas eu perdi muito tempo. Muito. Não fiz. Eu deixei de viver, assim, na verdade. Não de viver, assim, literalmente, mas... Deixei de ter meus lazeres. Não pelos meus filhos, mas por... Não digo nem depressão, mas assim, por tristeza, porque foi uma situação bem complicada, uma separação, sabe? Então, mesmo assim, você seguir em frente, tentar. Eu digo, aí entra naquela questão de você seguir o barco. Talvez para a pessoa não seja o melhor fazer isso, mas mesmo assim tentar. Sabe? Dá uma saidinha. Mesmo que seja sozinho. Eu saía muito sozinho, eu saio hoje, até hoje, sozinho. Às vezes eu saio, vou comer um lanche sozinho, vou tomar uma cerveja sozinho. Mas mesmo assim, fazer. Não ficar se remoendo. E olha que pra mim é difícil falar isso, hein? É difícil. Pra mim falar isso é complicado. Mas pra pessoa que tá passando a mesma coisa que eu, vai dar uma seguida. Não precisa, terminou, arrumar outra pessoa. Não, mas tenta se divertir, mesmo que seja sozinha, sabe? Chama um amigo, vai dar uma volta, dá uma voltinha de Vai ler um bicicleta. livro, se é o que você gosta, Lê um assistir livro, um filme, sim. vai no cinema. Vê um filme, às vezes não precisa nem sair, vê um filme, entendeu? Mesmo que seja sozinho. Eu me sentia melhor sozinho. Não tinha namorada que resolvia meu problema. Não tinha. Ainda não tem. Entendeu? Então, faz alguma coisa para tentar ocupar a mente, que isso daí ajuda demais. Ajuda. E qual que é a importância que fazer essas coisas tiveram na sua vida quando você se permitiu fazer? Porque você tá Sim. aqui me dizendo faz tempo que você... Não. então... Às vezes eu faço, pouco, mas eu faço. Qual é a importância de estar fazendo isso, de se permitir fazer isso pra você? É viver, Mari, é viver. Não pode parar, não pode estagnar. Não pode. Não pode se trancar num quarto. Eu fiquei muito tempo com depressão, trancado no quarto, só tomava banho e comia para poder ficar vivo. É a questão de você viver. Simples assim. É viver. Viver fazendo coisas simples. Uma coisinha que você gosta. Comer um lanche no McDonald's, tomar uma cerveja, dar uma volta no quarteirão, mesmo que seja a pé. Mas assim, você vê uma planta bonita, eu gosto muito de flor, sabe? Você passar, ver um ipê, pegar uma flor, levar para casa. Uma coisa assim, coisinhas simples. Coisinhas assim. Pra te trazer satisfação. Às vezes para uma pessoa pode parecer banal, mas para você se faz bem. Acabou. Você fazer um brigadeiro, tô com vontade de fazer um brigadeiro. Você vai e faz um negócio que já te deixa feliz. Simples, uma coisa simples, super simples. Não precisa fazer nada de absurdo. E como você acha que fazer essas coisas impactam no seu relacionamento com seus filhos? Não impactam? Eu tenho que tirar um pouquinho de tempo que eu passo com eles. Como é que é? Olha, na verdade, no meu caso, tudo que eu faço pra mim respinga nos meus filhos. Tudo. Na verdade, 99% do que eu faço pra mim é pra eles. Mas eu preciso dar um tempinho pra mim, mas eu faço muito pra eles. Muito, 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 muito. E acaba impactando. Sempre impacta. Você sente que você teve
mais dificuldade do que o pessoal antigo, vamos assim dizer? Da experiência do seu pai com você, de você com seus filhos? Você sentiu que teve muita diferença na experiência da paternidade em si? Olha, na verdade eu sempre fui bem, como que eu vou te explicar, bem problemático nessa parte, eu vou ser bem sincero, mas eu acho que eu sempre tive mais dificuldades para lidar com essa situação de separação, de filhos. Como eu falei para você anteriormente, como eu fui adotado, eu sofri muito, demais, 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 demais. Minha história é bem difícil, é bem complicada. E eu não queria que isso acontecesse com meus filhos. Ainda mais porque eu tenho um filho também que é de coração, que é minha vida também. E eu não queria que acontecesse com ele. E na verdade aconteceu, mas não tão pesado quanto foi. Minha história foi bem pesada, bem complicada. Mas eu tenho um pouco mais eu acredito que eu tenho, não vou falar que eu sofro mais do que os outros, né? Porque eu não costumo comparar os problemas, mas o tamanho dos problemas, cada um acha que tem o seu tamanho de problema. Mas eu sofri demais, 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 demais. Eu tenho bastante dificuldade para lidar com esse tipo de problema. Não sei se mais do que os outros, mas eu tenho muita, muita. Eu particularmente tenho demais. Quando você vai fazer as coisas pra você, você fala assim, agora eu vou tirar um tempo pro Rafa, pra mim, Sim. vou fazer um negócio pra mim. Você se sente julgado pelas outras pessoas? Do tipo, Sim. você é o pai, você devia estar cuidando dos filhos, não? Sinto. Porque essa culpa sempre recai sobre o pai. O pai tem a obrigação quando... Eu sempre sou bem presente, mas como agora eu tô com as crianças, tudo que eu faço, todo mundo julga. E eu tenho aquele problema, eu não posso ter um cartão de crédito. Eu falo que eu sou uma mulher. Eu não posso ter um cartão de crédito. Se me der um cartão de crédito da minha mãe, já estourei 2 cartões. Não vou falar com a minha já estourei. Se eu tiver um cartão de crédito na mão, eu compro tênis, eu compro roupa, eu levo meus filhos para jantar fora, eu compro coisa para a mãe deles, eu faço de tudo. Todo mundo julga. Não que eu me importe, mas julga, o povo julga. Porque uma coisa é a mãe, assim, fazer alguma coisa. O pai é diferente, é difícil. O povo não costuma entender muito, é uma coisa mais anormal o pai fazer as coisas. Mas eu faço. Você se sente sobrecarregado? Não. Não. Nem um pouco. Nem um pouco? Nem um pouco. Eu Mas... tiro forças da onde... Não sei da onde que eu tiro. Mas não me sinto carregado. É pesado. Eu digo assim, é pesado. É pesado você cuidar das crianças. Você tem que levar pra mãe, você tem que voltar. Eu tenho, assim... Por isso que eu não costumo pensar muito. Em conta. O que tiver que fazer, eu peço para um, peço para outro. Porque se você for parar pra pensar, colocar tudo num papel, que você tem que fazer... Tá certo que seria o ideal, né? Eu acho que seria o ideal. Mas eu não penso, eu costumo viver assim, livre. Eu vou fazendo as coisas, eu vou dando um jeito, empurro um pouquinho dali, um pouquinho dali. Você sabe, né, Mari? Você me entende, A né? gente segue o fluxo, entendeu? Se der, deu. Se não der, fica pra semana que vem e a gente vai seguindo. Isso, a gente vai levando. E fé. Eu deixo a vida me levar. Graças a Deus, Deus é tão bom comigo que Ele dá um jeito de me ajudar sempre. Ele sempre dá um jeitinho. Às vezes demora um pouco, mas Ele sempre ajuda. Então, eu não costumo focar muito em datas, essas coisas assim. Eu vou ajeitando. E quando você tá nesses momentos mais cansativos, né? Que você falou que você não se sente sobrecarregado, mas nesses momentos que você sente que tá cansado. Eu tô super cansado. Que é cansativo. Sim. O que você faz pra sair deste momento e ter força para seguir e continuar fazendo o que você faz? Sim. Olha, Mahara, o que me mantém é sempre... Às vezes fica até meio maçante, mas tudo que eu tiro força, acho que é dos meus filhos. Às vezes eu tô cansado, eu falo, ó, vocês sumam. Igual você falou também, eu falo, ó, vocês vão brincar, vão fazer qualquer coisa, fecha a porta do quarto e eu durmo. Preciso descansar um pouco. Tem dias que eu preciso dormir, preciso descansar. Eu costumo falar pra eles, ou se vocês deixam o pai descansar, então eu vou pôr vocês numa gaiola. Eu costumo falar pra eles, eu vou comprar uma gaiola pra prender vocês na gaiola. Ele não vai fazer isso, tá, Nome gente? dele Conselho é brincadeira, conselho. Nunca fiz isso, não vou fazer. Vocês dão vontade. Mas quando eu tô muito cansado, que eu não sei, eu tiro forças que eu não sei de onde que eu tiro, Mahara, novamente, eu não sei. Mas, por exemplo, ontem eu cheguei atrasado no trabalho. Porque meu despertador tocou, eu não escutei. Eu simplesmente não escutei o despertador tocando, porque eu estava esgotado, cansado. Não sei, eu precisei tirar um dia que minha bateria acabou.
do celular, assim, ficou, minha bateria como se fosse um celular, ficou no zero e não conseguia carregar. Eu cheguei nesse ponto. Isso foi ontem. Eu cheguei atrasado e quase perdi o trabalho. Mas enfim, já tá recarregando de novo. Mas às vezes acontece. É normal. Ninguém precisa estar bem todo dia, né? Não, Ninguém não, precisa, não. isso é exagero, eu acho mito querer. Não tem. Eu acho que Nada a não existe ver. pessoa que tá bem todo dia. Eu acho. E agora vamos falar dos valores que você passa para os seus filhos, que você acha importante passar para os Sim. seus filhos, né? Estando nessa posição de Sim. pai presente, ativo, que a gente tem muitas Isso é um assunto situações. legal. A gente tem muitas situações onde o pai ele não é presente, né? Sim. Que hoje você vive a realidade de muitas mães, de alguns pais, mas majoritariamente de muitas mães, né? De estar Correto. ali. Sim. Quais são os valores que você, como pai, quer passar para os seus filhos, estando nessa posição? Então, a primeira coisa é respeito, seria respeito com qualquer tipo de criança, com pessoa, com adulto. E a segunda questão que eu falo, que eu ensino muito para meus filhos, é de, isso desde quando eu estava casado, de você dividir tudo que você tem, mesmo se tiver uma bala, se tiver uma pessoa que quer, um amiguinho, dividir tudo em escola. Por exemplo, meus filhos sempre tiveram uma vida boa, não de vida de rico, mas vida boa. Por exemplo, eles sempre ganharam ovo de Páscoa meu, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Sempre vinha de 4, 5. Cada um, os três ganhava de 4, 5. E sempre tem uma pessoa, um amiguinho na escola, alguém que não ganha. Entendeu? Eu sempre falei pra eles, vocês ganharam 5? Pode ficar com 3, pega 2, leva pra escola amanhã, divide. Pergunta quem que não ganhou, você vai e divide. Então isso daí é um valor que meus filhos sempre pegaram, entendeu? Porque teve uma época que eu era casado, que eu passei necessidade, que não necessidade assim de faltar comida, de passar fome, mas de sair, a gente morava em 5, né? Eu, meus 3 filhos e minha mulher. De eu ter dinheiro para comprar 5, tipo, 5 coxas de frango e fazer um almoço legal, mas só que eu sabia que a criança sempre tem fome de repetir. Ou seja, o que eu fazia? Eu comia o caldinho de arroz com o caldinho do frango com arroz e deixava uma para eles dividirem. Então eles pegaram isso daí de dividir as coisas. É um valor que educação, graças a Deus, onde eles vão, meus filhos são super bem recebidos. Você conhece meus filhos, onde eles são tipo super respeitosos. Criança dá trabalho, que é normal. Mas essa questão de dividir as coisas, mesmo que você tem pouco, o pouco que você tem você divide. Mesmo que é pouco, entendeu? É uma bala, você divide no meio, dá para um amiguinho, não tem problema. Você não precisa. Essa questão de dividir é uma coisa que eu sempre deixei bem forte para eles. Sempre divide o pouco que vocês têm. E se for muito, divide mais ainda. Mas se tiver pouco, divide um pouquinho. Isso daí é uma coisa que eu sempre gostei e eu nunca vou mudar nisso. Eles adoram. Tipo, entendeu? Às vezes eu tô com uma marmita no carro, passa uma pessoa querendo comer e mesmo que seja uma marmita com carne, aquela carne mal passada, eu morrendo de vontade de comer. E era aquele dinheirinho que eu tinha pra comprar. O cara falou, amigo, você não tem uma coisa comigo? Eu falei, tá, pega, dá marmita, não tem problema. Porque depois você vai dar um jeito de comer depois. Às vezes a pessoa que você divide tá precisando mais que você. Entendeu? Não é aquela coisa assim, ah, nossa, o Rafael é um santo. Tô querendo falar, mas as crianças, para isso, para as crianças, é muito forte. Muito, muito forte. Ainda mais as crianças que estudam escola estadual, municipal. Sempre tem alguém que tá passando alguma vontade, sabe? E a gente, graças a Deus, tem umas condições boas de dar para criança, assim. Não de luxo, mas essa questão da divisão. De poder fazer uma vontade. Sim. De poder fazer A gente dá um jeito para tudo. Mas as crianças sempre têm algum amiguinho, alguma coisa que não pode. Não só criança, mas quando eles crescerem, eles vão passar isso para frente. Vão ficar adultos, dividir com adultos e tal. Então, a questão da divisão, eu acho que é uma coisa bem, particularmente para mim, é uma coisa bem legal. Tipo, você ter aquela solidariedade, não é nem divisão, solidariedade de chegar, porra, então, desculpa, eu falei palavrão. De chegar e falar. A gente fala palavrão de aqui, dividir, tá tudo bem. às vezes acontece. De dividir, essa da coisa pra mim é super importante. Eu amo isso daí nos meus filhos, eles dividem comigo. Às vezes eles falam, pai, você tá com fome? E quando tive esse negócio da questão do frango, eles olhavam e falavam, pai, você não vai comer o frango? Ele falou, não, pega aqui, toma um pedacinho pra você. Ele falou, não, come. Se não comer, eu vou ficar bravo, porque criança é criança. Mas mesmo assim, eles ainda queriam dividir. Isso daí me faz não corta o coração, mas é uma coisa que me deixa muito alegre. Super, super Que alegre. bom. Nossa, eu Que adoro bom isso, mesmo. eu adoro isso daí. E agora, assim,
ali nos finalmente já. Sim, sim. Você sente que você está conseguindo aproveitar o crescimento dos seus filhos, a infância dos seus filhos, está acompanhando esse processo? Sim, Mahara, eu sempre aproveitei, na verdade. A gente perde um pouquinho de tempo com a separação, a gente sempre perde, não tem como. Porque a gente via as crianças todo dia, ficava todo dia com as crianças. A gente perde, mesmo que fica uma semana aqui comigo, uma semana com ela, assim, um final de semana aqui, um final de semana ali. Esse pequeno tempo a gente acaba perdendo. É pouco tempo, mas um pouquinho a gente sempre perde. Mas eu acredito que é um tempo que não é perdido, que... Como que eu vou te explicar? Tá dividindo ali com Tá o dividindo, outro, né? tá dividindo. Porque aquilo que Sim, você tá tendo, sim, naquele momento que tá ali sim. com você, a outra pessoa não tá Também tá tendo, tendo, isso. né? E vice-versa, quando Sim. tá com a outra pessoa, é um momento que não você não... tempo perdido. É lógico que faz falta. Pra mim sempre fez muita falta um dia sem ver meus filhos. Sempre faz falta, mas... às vezes esse tempo seria mais legal ficar um pouquinho com ela também. Então, não é perdido. Faz falta, mas não é um tempo perdido. Entendi. Bom, é isso. Muito obrigada pela sua presença, nada, por Mari, vir eu que compartilhar agradeço. Eu que a sua agradeço. história, né? As coisas que você passou e está Estou passando, né? sim. E agora vamos deixar aí uma mensagem final para os nossos espectadores, né? Uma mensagem que você quiser, que seu coração mandar. Ai, Marra, o que eu vou falar? Vou falar uma coisa que vai sair espontâneo. Gente, sigam em frente. É difícil, é complicado, é doído, é triste, mas nunca desistam. Se vocês gostam da pessoa que às vezes separou, tenta, luta. Se não der certo, continua lutando. Ou então, se não for, vê que não vai virar nada, sigam a vida, continuem. Não desistam de viver, assim, de ter seus lazeres, seus prazeres com os filhos, estando junto com a pessoa que você ama ou não. Não desista, continuam seguindo, porque, independente de religião, continuem fazendo suas orações, lutando, independente do que for acontecer, porque as coisas acontecem na vontade de quem no tempo necessário, uma hora acontece. Continue lutando, pensando positivo. Agora esquece esse negócio de religião. Pense em positivo, porque quando você pensa coisas positivas, as coisas positivas acontecem. Entendeu? No meu caso deu certo. Eu sempre deitei, pedia e aconteceu. Não sei se vai continuar acontecendo, mas no meu caso deu certo. Às vezes pode ser que sirva para alguém, né? As coisas, você pensa coisa positiva, as coisas positivas chegam para você. Energia boa. Mais isso. Com entendeu? certeza. Energia boa. Contamina, assim, do jeito bom. Energia boa. Contamina legal. Fluir para todo mundo. Sim. Seria mais isso. Então tá. Gente, curtam esse vídeo, compartilhem. Compartilhem. Mandem para as pessoas que talvez possam estar passando por uma situação semelhante Sim, a essa. com certeza, sim. Eu peço desculpa aí pela minha voz hoje. Aqui a semana foi meio punk, assim. Teve comemoração de aniversário, karaokê, gritaria, uhul. Então, né? Foi Bom, mal aí pela voz. Contudo, não me arrependo. Ficamos por aqui, né? Até o próximo dia 25, né? Agora de setembro. Eu vou receber uma outra convidada super especial, a Vanessa, um amorzinho de pessoa, né? Compartilhar a experiência dela, né? E a vivência que ela tem. E é isso, ficamos por aqui.